Nós temos falado sobre o grande jogo da vida, né? Que é um jogo onde o objetivo desse jogo é você se tornar um milionário. E nós temos focado muito nesses domingos sobre a palavra generosidade, sobre a palavra contentamento. São duas palavras-chave, duas palavras que dão base a tudo que nós estamos falando aqui durante esses finais de semana. Porém, hoje eu quero... Sabe quando você vai fazer uma cirurgia, mas você faz uma outra cirurgia que não tem nada a ver com aquela, mas tem a ver? É isso aqui hoje. Nós vamos tratar um assunto que, se nós não nos atentarmos a ele, tudo aquilo que nós ouvimos aqui não vale de nada. E o nome desse assunto chama-se individualismo. O individualismo, ele é o contraponto da generosidade. E observando o cotidiano, observando, né, a vida cotidiana, a gente pode observar que muitas vezes as atitudes das pessoas no dia a dia são atitudes individualistas. Você vê pessoas que só pensam em si, né? Que nem, por exemplo, você vai ao mercado, sabe aquele caixa de 10 volumes? Aí você vê uma pessoa com um carrinho com 27 volumes. Aqui ela faz 3 montinhos, né, para não parecer que é tanto. Por quê? Ela não está pensando se aquele caixa é para oferecer uma vantagem para quem está com pouca coisa. Não, ela quer tirar proveito. Ou então sabe aquela vaga no estacionamento que você está parado, dando seta, fazendo sinal de fumaça para entrar. A última vaga do estacionamento no shopping center em dia de Natal. Sabe? Quem sabe o que eu estou falando? Você está ali, dando seta. Aí de repente aparece um desesperado, como se fosse a última fatia de pizza do universo, entrando com tudo. Não respeita que você estava ali. Ah, isso existe. Quem já passou por isso? Agora não quero. Quem já fez isso? Não levante a mão. Não quero te conhecer. São atitudes individualistas. Ou então, sabe quando você vai na geladeira, está cheio de pote, mas tudo vazio? Cheio de pote. Você vai abrir a geladeira, você fala, quanta coisa. Aí você abre tem um negocinho aqui, um negocinho ali, um negocinho ali. Aí você fala, ué, mas por que não comeram tudo? Por quê? Para não lavar. Quem já fez isso? Você levanta a mão. Mas são atitudes individualistas. São exemplos bobos que eu dei aqui, mas que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com aquilo que nós enfrentamos, tem a ver com aquilo que nós passamos. Como eu falei pela manhã, domingo passado, a Débora não estava em casa, fui levar a Fabiana para comer o frango fora, né, Fabiana? Levei ela para comer o frango fora. E aí eu observei, no lugar que eu estava comendo com ela, algumas mesas, e entre essas mesas, uma família reunida, mas aonde eles não olhavam um nos olhos dos outros. Aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Cada um no seu mundo, cada um no seu universo. Eu acho que se precisasse pedir o sal, pediria pelo grupo da família, né? Você pode passar o sal para mim? Aí o outro respondia, peraí. Aí mandava emoji. São atitudes individualistas. Mas o grande problema é quando a gente olha essas coisas, fazemos vista grossa para elas, mas elas já estão totalmente ligadas à nossa maneira de viver, ligadas à nossa maneira de se relacionar com o próximo, ligadas muitas vezes com o nosso cristianismo. Então, eu quero falar com vocês sobre esse tema hoje, o antídoto contra o individualismo. Mas antes, eu quero fazer algumas observações importantes aqui com vocês, algumas observações algumas considerações sobre o individualismo, né? Então, a primeira consideração que eu quero fazer aqui com vocês é que o individualismo, ele é o princípio de viver independente das pessoas, confiando somente em si mesmo. Ou seja, o individualismo é uma forma egoísta de se viver. Segundo, ele é uma ideologia com ênfase na realização do desejo pessoal. Temos falado disso aqui. As pessoas hoje estão muito preocupadas em se satisfazer. A nossa cultura ensina que o que vale é que você seja feliz. E nisso começa a investir na vida das pessoas sobre individualismo.
Outro ponto, outra consideração, é que em terceiro lugar, o individualismo é a antítese da coletividade. Ou seja, o individualismo, ele anda na contramão daquilo que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina sobre generosidade. O Evangelho nos ensina sobre repartir. O Evangelho nos ensina sobre o próximo. Mas quando eu estou vivendo debaixo desse princípio do individualismo, eu estou andando na contramão daquilo que o Evangelho nos ensina. E em quarto e último lugar, para o individualismo, o homem está no centro. Mas porém, para nós que somos discípulos de Jesus, quem está no centro é Jesus. Presta atenção, tudo é sobre Jesus. Então, o individualismo, ele anda na contramão. Ele é a antítese da generosidade. Ele é contra os princípios que nós aprendemos. O Dr. Augusto Cury, ele escreveu num dos seus livros o seguinte: o individualismo é uma característica doentia da personalidade ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, com o desejo de atender em primeiro, olha só, ele tem o desejo de atender em primeiro, em segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Quem é individualista? Ele está interessado em passar por cima de tudo e de todos, segundo os seus interesses. E nós temos falado esses dias sobre generosidade, sobre dividir, sobre compartilhar. Temos falado sobre o próximo, temos falado sobre o valor de nós investirmos, o valor de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Só que quando nós podemos aprender tudo sobre tudo isso, mas se nós não colocarmos os nossos olhos nessa palavra individualismo e anularmos ela nas nossas vidas, serão belos sermões, belos discursos e não passa disso. Então, nós precisamos combater o individualismo nas nossas vidas. Nós precisamos combater o individualismo nas nossas famílias. Nós precisamos não deixar nos contaminar com o individualismo. Porque o individualista, ele, querendo ou não, ele se acha, mas ele sofre mais que todo mundo. Ele acaba sofrendo mais que todo mundo. O individualista, ele sabe por que ele sofre? Porque, primeiro, ele acha que tudo dele é melhor que dos outros. Por exemplo, você ficou com gripe. A gripe dele é mais forte. Eu estou com febre, 38 graus, individualista. Eu também estou, 38,1. Ou seja, ele sempre quer estar um passo à frente. O individualista, ele quer sempre estar no centro. E, presta atenção, o individualismo na vida cristã, ele se torna uma fé autônoma. Uma fé onde ele não precisa de ninguém. É uma fé que não depende das pessoas. É uma fé que não depende da igreja. Eu sirvo a Deus aqui na minha casa e no meu lugar. Não, igreja, já ouvi isso. Igreja é invenção humana. É que vale eu e Deus aqui na minha. Só que o individualista, ele não consegue viver em comunidade. O individualista não consegue viver em comunidade. Eu quero ler com vocês um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso... É capítulo 3 ou capítulo 4? Olha aí para mim. Capítulo 4, verso 32 ao verso 35, que vai nos dizer o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 ao verso 35. Abre a sua Bíblia. Vai nos dizer o seguinte. Está certo, né, Fabiana? Atos 4, 32. Eu estou falando assim porque ela falou que estava errado o versículo, né? Mas está certo. Diz o seguinte: todos os que creram
estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Verso 34. Entre eles, a palavra diz que não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que aos que precisavam de ajuda. Se existem duas palavras que nós podemos destacar aqui nesse contexto, nesse texto, chama-se generosidade e amor. Quando esse texto ele me ensina muitas coisas. Esse texto ele serve como base para mim, para muitas coisas e muitas situações. Mas quando eu leio ele, e ele me mostra um contexto do que aquela igreja estava vivendo, ele me mostra que naqueles cristãos, algo que era nítido, Fernanda, era generosidade e amor. Generosidade e amor. E é esse contexto, que é o contexto do corpo de Cristo. A palavra também nos mostra que eles aqui eram homens e mulheres intencionais. Eles não sentiam para fazer, mas eles eram intencionais na sua atitude. E dentro de uma atitude intencional, a palavra nos mostra que grandes coisas estavam acontecendo aqui entre eles. Não havia necessitados, porque as pessoas compartilhavam e eles tinham ali, eles viviam debaixo de um momento poderoso do Evangelho aplicado sobre a humanidade e sobre a igreja de Jesus Cristo. Então, esse texto, ele vai nos ensinar três coisas que eu quero aqui nessa noite aprender com vocês. Em primeiro lugar, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Eles eram muitos, eles eram milhares. Eles não eram algumas pessoas, eles eram milhares. Porém, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Eles eram muitos, contudo, um só. Unidos em coração e mente. Todos no mesmo propósito. Todos andando na mesma direção. Todos pensando as mesmas coisas. Aqui, quando nós lemos esse texto, a gente tem uma fotografia da igreja primitiva, que nos mostra que era uma igreja que crescia. Por quê? Porque todos andavam na mesma direção. Ah, mas aquela igreja não tinha... Sim, aquela igreja tinha muito problema. Tinha muitos. Quando você começa a ler Atos, e você vê o que estava acontecendo ali, depois o porquê da instituição dos diáconos, tudo o que acontece no contexto de igreja, você observa que aquela igreja tinha muitos problemas. Porém, eles estavam todos andando na mesma direção. Eram homens e mulheres que tinham plena convicção da sua salvação. Eram homens e mulheres que não estavam preocupados consigo mesmo, mas eles estavam preocupados com todos. Todos estavam preocupados com todos e eles não andavam sozinhos. Eles tinham em seus corações a convicção da salvação, sim, mas eles tinham, além da convicção da salvação, a convicção de que estar reunido como igreja não era sobre eles, e sim sobre o corpo, e sim sobre uma comunidade, e sim sobre o próximo, e sim sobre todos que estavam ali. Era muito mais do que somente ir ali, no contexto deles, no culto de domingo. Eles sabiam que eles não poderiam viver sozinhos, mas eles sabiam que eles tinham que estar ligados a uma família, mesmo sendo diferentes. A Catiane falou muito bem aqui no começo do culto. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros aqui, certo ou errado? Ninguém é igual, nem gêmeo é igual, nem o Guino e o Val são iguais.
Somos totalmente diferentes. O contexto aqui eram de pessoas totalmente diferentes. Mas quando somos diferentes e andamos na mesma direção, sabe o que acontece? Isso glorifica o nosso Pai. Eu quero uma comunidade onde seja todo mundo igual a eu. Você quer uma comunidade que seja todo mundo igual a você? Vai no jogo do Corinthians. Porque lá todo mundo vai cantar com você. Ou então no jogo do São Paulo, no jogo do Palmeiras, no jogo do Santos. Tem um santista aqui. Eles existem. Onde vivem, o que comem, eles existem. Mas a igreja não é o lugar dos iguais, mas é o lugar dos diferentes que creem no mesmo Senhor. Que caminham para a mesma direção. Isso é igreja. E esse texto nos mostra isso e nos ensina isso. E olha só, quando eles estavam unidos em mente e coração, eles eram só, olha o que acontecia com eles. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Era o ápice da mordomia cristã. Era o ápice da entrega. Era o ápice da confiança em Deus. Era o ápice de entender que tudo que eu tenho não é meu. O compartilhar entre eles era algo natural. O compartilhar entre eles era algo que acontecia sem fazer esforço. Eles não eram individualistas. Mas eles sabiam que eles tinham que amar o próximo como a si mesmos. Porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus 22, 37 e 39, Ele diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte: o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eles entendiam que amar o próximo, na prática, era ser generoso e ter compaixão uns dos outros e entender que a dor deles era a dor de si próprio. Eles entendiam isso. Eles entendiam que eles não eram uma multidão sem identidade, sem destino, sem saber para onde vai. Mas eles entendiam que eles eram uma comunidade, aonde havia unidade, aonde um compartilhava com o outro, sem se preocupar com as suas situações, mas entendendo que se meu irmão estiver abençoado, se meu irmão estiver bem, eu estou bem. Eles não estavam preocupados em ser uma igreja bacana, a igreja do momento, não. Eles estavam preocupados em serem uma comunidade que representava o nome de Jesus, e é essa a nossa preocupação. E não estou preocupado, irmãos, em ser uma igreja bacana. Eu estou preocupado em que a comunidade da Graça Itaquera seja uma igreja que representa o nome de Jesus nesse bairro, aonde cada membro, cada cooperador, cada um que está aqui, aonde quer que esteja levando o nome de Jesus. Uma igreja que ama uns aos outros. Um lugar onde se manifesta o amor de verdade. Onde se manifesta o amor que tudo sofre, tudo crê e tudo espera. De 1 Coríntios. Uma igreja onde as diferenças não é aquilo que é colocado em pauta, mas o que é colocado em pauta é o mesmo Cristo que nos salvou, se manifesta através de nós e nós vamos para o mesmo lugar. Amém. Sabe que eu estava falando aqui, falei de manhã e à tarde, eu me lembrava da construção dessas salas. Não é algo que ardia no meu coração, não, isso é algo que arde no coração da igreja. Sabe por que elas aconteceram? Porque você sonhou e você andou na mesma direção. Isso é igreja. Isso, nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque nós como igreja andamos na mesma direção. Andamos na mesma direção. Sabe, irmãos, quando um povo se une para andar na mesma direção, debaixo do propósito correto, debaixo do objetivo correto, nada segura eles. Lembra lá em Babel, na torre?
Ali teria problema. O que o Senhor fez? Confundiu eles, porque era um povo obstinado que andava na mesma direção. Só que nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos aqui caminhando na mesma direção, do mesmo objetivo, manifestando Jesus por onde quer que nós passemos, por onde quer que nós vamos passar, será transformado, porque o poder de Jesus Cristo vai se manifestar. Amém. Segundo lugar, verso 33 nos diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia o que? Grande graça. E aqui nos mostra que eles eram uma comunidade contagiante. Eles não eram contagiantes porque eles faziam umas festas legais. Não. Eles eram contagiantes. Sabe por quê? Porque ali não existia poder humano. Ali havia o poder do Espírito Santo manifestando sobre eles. Eu converso com vários pastores e eles sempre falam: eu quero fazer a festa da pipoca, a festa da bandeira, a festa da madeira, a festa do piso, a festa do teto, a festa do ferro, a festa do, né? A festa. Aí eu pergunto: para quê? E aí vem um silêncio. Se aquilo que a gente faz não é para glorificar Deus e para nós abençoarmos pessoas, não tem propósito. Se essa comunidade aqui não existir para abençoar pessoas, ela não fala do propósito. Nós existimos aqui para abençoar pessoas. E sobre nós manifesta o poder do Espírito Santo. Eles eram uma comunidade contagiante porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E o poder do Espírito Santo está sobre a nossa comunidade. E ela é uma comunidade contagiante. Todos aqueles que entram aqui são abençoados. Por quê? Porque o pastor tem olho verde? Não. Porque aqui está o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando manifesta-se o poder do Espírito Santo, manifesta-se graça, manifesta-se bondade, manifesta-se doçura, porque ali no centro está o Espírito Santo de Deus. E aí quando uma igreja reflete isso, ela é uma igreja contagiante. Ela é uma igreja contagiante. Ah, mas eles tinham problemas? Sim. Olha só, era uma comunidade que tinha problemas, Catiane, mas era uma comunidade contagiante. Por quê? Porque os problemas não definiam eles. O que definia eles era o poder do Espírito Santo de Deus sobre eles. E quando existe o poder do Espírito Santo, meus irmãos, existe quebrantamento. Tem problema? Tem. Mas existe quebrantamento, existe perdão, existe amor. É isso que faz a diferença. Terceiro lugar. Terceira lição. Verso 34 diz: entre eles não havia necessitados. Olha só. Não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos. Para quê? Para que dessem aos que precisavam de ajuda. Posso falar uma coisa? Aquela comunidade, aquela igreja era um exemplo para a sociedade. Aquela igreja era um exemplo para aquela sociedade. Sabe que o texto ele nos aponta necessidades financeiras. Mas a igreja é um exemplo para a sociedade não somente em suprir necessidades financeiras, mas para suprir necessidades emocionais das pessoas. Suprir necessidades espirituais das pessoas. Porque aonde a igreja chega, ela faz a diferença. O texto mostra que aquelas pessoas estavam olhando ao seu redor. O texto nos mostra que aquelas pessoas não estavam olhando somente para si. Eles não eram individualistas. Eles estavam olhando ao redor. Ó, o Alexandre está precisando disso, eu vou ajudar ele. Existia um consenso entre eles, de que eles eram o corpo de Cristo, e que entre eles não podia acontecer isso.
Sabe, meus irmãos, existe uma grande diferença entre a sociedade em que nós vivemos e a comunidade de Jesus. E a primeira das muitas diferenças, é que a sociedade ela exclui. A sociedade ela é preconceituosa, a sociedade ela separa as pessoas pela aparência, a sociedade ela trata as pessoas de acordo com a sua condição financeira, social e cultural. A igreja de Jesus Cristo, a comunidade de Jesus, ela sempre terá pessoas das mais diversas classes sociais. É aqui dentro que o rico convive com aquele que tem menos, e eles se chamam de irmãos, não é diferença. Eles se chamam de iguais, porque essa é a comunidade de Jesus. A segunda diferença é que a sociedade ela é regida pela vantagem, pelo acúmulo e pelo lucro. Nós já falamos sobre isso aqui nesses dias. Vantagem é um querendo tirar vantagem do outro. Se puder abaixar só um pouquinho o teclado do PA para mim, por favor, Batata. É um querendo tirar vantagem do outro. É uma busca desenfreada por acumular, ter cada vez mais, ter. Pessoas têm perdido a sua saúde nessa busca incessante de ter cada vez mais. Ou então do lucro, o lucro a qualquer custo. Só que a comunidade de Jesus, ela é regida pela generosidade. Quem faz parte de uma comunidade, é impossível, presta atenção, é impossível você olhar para alguém que necessite de algo, e você não fazer nada. É impossível. É impossível. Terceiro lugar, a sociedade ela é marcada pela corrupção. Já a comunidade de Jesus, ela testemunha pela integridade. Já falamos sobre isso aqui nesses domingos também. Preste atenção. Você precisa ser um exemplo para a sociedade onde você trabalha, no seu convívio diário, pela sua honestidade e pela sua integridade. Você precisa ser esse exemplo. A honestidade e a integridade por nós que somos discípulos de Jesus Cristo, ela deve ser praticada, sabe como? Custe o que custar. Ah, mas se eu for honesto e não aderir ao esquema, eu vou perder o emprego. Quem cuida de você? É Deus? Ou é a sociedade? Nós precisamos ter isso claro para nós. Em quarto lugar, a sociedade distribui o que tem a partir de trocas e favores. A comunidade de Jesus distribui generosamente a partir da necessidade de cada um. Ou seja, não existe troca de favores nem favoritismo. Existe na comunidade de Jesus generosidade. Quem tem um coração tomado por Jesus, meu irmão, presta atenção. A dor do outro toca nele. Eu compartilhei aqui de manhã, compartilhar com vocês, creio que na casa de todos aqui deve ter, sabe aquelas caixas d'água azul, Forte Leve? Conhece? Quem não conhece? Antônio Carlos Torres é o dono da Forte Leve. Ele é de Curitiba, se não me falha a memória, da igreja da PIB de Curitiba. E no momento em que ele abriu a empresa, ele decidiu, olha só, se posicionou que 20% de todo o lucro da empresa, mês a mês, ano a ano, seria doada para a evangelização no sertão do Brasil. Evangelizar, suprir necessidade deles lá com relação à seca. Essa foi a decisão dele. Para vocês terem ideia, ele comprou até um avião. Ele comprou um avião para levar missionários de Curitiba, de São Paulo, lá para o sertão, para que houvesse a evangelização, e esses missionários pudessem servir as pessoas lá. No ano de 2015, o Brasil foi atingido por uma grande crise, e o conselho da Forte Leve, da empresa, se reuniu
questionando ele que aquela contribuição que ele dava todos os meses de 20% do faturamento da empresa para o sertão teria que diminuir ou acabar. Teria diminuir ou acabar. Sabe o que ele fez? Ele se negou a isso. E ele disse o seguinte: tudo isso não é meu, é do Senhor. Essa empresa não é minha, ela é do Senhor. E ele manteve ali em 2015 a doação, a contribuição dele de 20% para o sertão do Brasil. Sabe o que aconteceu naquele ano? Ano de crise, ano de 2015, foi o ano que a empresa mais cresceu. Foi o ano em que a empresa mais dilatou as suas portas. Foi o ano que a empresa mais vendeu e a empresa mais prosperou. Por quê? Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo não era sobre ele, e sim sobre o Senhor. E quando eu vejo o testemunho do Antônio Carlos, eu vejo o testemunho dele, já conheci a história dele faz bastante tempo. Todas as vezes que eu me deparo com a história desse homem, eu sou chamado a sair da minha zona de conforto. O Senhor está nos chamando a nós deixarmos o individualismo de lado e a nós sairmos da nossa zona de conforto. Deus te chamou, meu irmão, para você servir a Ele. Deus te chamou para você servir as pessoas. Deus te chamou para você ser generoso, não só sobre dinheiro. Não estou falando sobre dinheiro, não. Estou falando sobre a sua vida. Aonde você tem investido a sua vida no reino de Deus? Como você tem investido a sua vida em prol do próximo? Eu compartilhei aqui de manhã. Eu sou fruto de generosidade de pessoas. Generosidade financeira? Também. Mas generosidade de tempo, de pessoas que estavam servindo no lugar onde eu aceitei Jesus. Generosidade de excelência por aquilo que me atraiu a estar ali. Muitas coisas. Eu sou fruto de generosidade. Deus, Ele quer usar você para mudar realidades. Deus quer usar, presta atenção, Deus quer usar você. E aonde você está, onde você trabalha, eu não posso ir lá pregar o evangelho. Só, como que aqui eu ia fazer na minha vida, onde se 700 pessoas decidissem que eu tivesse que pregar o evangelho onde elas estão? Não tem como. Sabe por que você está lá? Porque Deus te colocou lá para que você faça a diferença e o nome dele seja glorificado e engrandecido naquele lugar, vidas sejam tocadas e abençoadas. Porque como nós lemos no texto, o que o texto diz? Que existia algo acontecendo no meio deles. Aquelas pessoas estavam contagiadas e quem se chegava até eles eram contagiados também. E é assim a realidade que está sobre a sua vida. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar, a sociedade deveria olhar para a igreja e ter vergonha de como ela é. Nós vemos hoje uma realidade em que, não vou falar que é a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo ela é santa. Amém? A igreja é santa, porque a igreja é a noiva dele. Mas muitos, como se dizem representantes da igreja, têm escandalizado, dado mau testemunho, trazendo difamação sobre a igreja, trazendo má impressão sobre a igreja. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E que o seu estilo de vida, dentro da sociedade, seu estilo de vida, o seu posicionamento de generosidade e amor, constranja o mundo. Constrange o mundo e as pessoas que estão ao seu redor. Segundo, nós somos a resposta para este mundo. E não adianta você sair daqui hoje, poxa, foi legal lá com o que o pastor falou, bacana, gostei bastante. Não, cara, gente boa, gostei. Não é isso. A minha oração é que você saia daqui incomodado. Que domingo após domingo, quando você vem para cá, eu queria sair mais leve. Não, você saia daqui pesado, de incômodo, do que você precisa ser lá fora, para que as pessoas possam ser abençoadas.
A minha oração é que você saia daqui hoje pensando, a tua cabeça pensando em como você pode abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Em terceiro e último lugar, que você não venha aqui fazer parte de uma multidão, e sim de uma comunidade, porque o nosso objetivo é ser uma comunidade que expresse o amor de Cristo neste bairro e neste local que ela foi plantada. Esta igreja, ela foi plantada aqui pelo Senhor. A Comunidade da Graça Itaquera vai fazer esse mês que vem, né? O pastor Carlos Alberto vai estar conosco, 23 anos. 23 anos. Será que foi porque o pastor Carlos Alberto achou que tinha um grupo bacana de irmãos aqui, mandou para cá, para Itaquera, para fazer? Não. Quem plantou essa igreja aqui foi o Senhor. Não foi o homem que plantou aqui. Quem plantou essa igreja aqui foi o Senhor, para que ela dê fruto e ela abençoe este bairro e todos os bairros que estão ao redor dele, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir.